Bom dia, bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de live, a mais um dia da semana de lives consecutivas. Essa é a 47ª semana em que nós estamos aqui fazendo lives de leitura de livros, e como a gente faz todos os dias, antes da leitura do livro que iniciamos na segunda-feira, esse livro, O Problema é Seu, do pastor Tiago Brunet, pastor, coach, mentor. Tem, já nas primeiras linhas deste livro, já tivemos vários insights, e um livro que tem nos direcionado de uma maneira de autorresponsabilidade, sabe? De assumir, entender que problemas, eles vão existir, tá, gente? Os problemas, eles vão existir, mas que todo problema tem solução. Porque se não tiver solução, não é problema, é só um fato. Você não tem como mudar um fato. Mas se for problema, tem solução. Os problemas, eles nascem para serem resolvidos. E se o problema é seu, quem tem que resolver? Você, meu bem. Você, entendeu? Então, bom dia, Mary. Seja bem-vinda. Se o problema é seu, é você quem tem que resolver. A gente faz leitura de livros todos os dias, Mary. A gente está lendo esse livro aqui, ó, O Problema é Seu, do pastor e coach, mentor Tiago Brunet. Antes da leitura do livro, nós vamos fazer o devocional. A gente sempre faz a leitura do devocional. Para quê, Sandra? Para saber o que Deus tem para falar conosco, né? Entendendo que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive esta live, inclusive esse perfil, inclusive tudo que eu tenho, que eu faço, e eu creio que o que você faz também. Então, nós vamos ouvir hoje o recado de Deus. Hoje é dia 28 de maio. Gente, falando que o devocional que eu leio aqui, que é esse aqui, ó, Mulheres, de Viviane Martinello, quem nos deu foi a loja Cairóis, aqui de Nova Iguaçu, tá? E você encontra esse devocional e outros devocionais lá nessa loja Cairóis, que fica aqui no centro de Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo a Rodolfo Valmor, tá? E quem nos patrocina nas lives, que doa os livros para que eu possa estar lendo aqui com vocês, transbordando, é a papelaria Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ. E aqui, gente, a gente já está na 47ª semana de lives consecutivas. Você tem ideia que nós já vamos fazer 1 ano de lives? Toda semana, de segunda a sexta? E a Papel Colorido me patrocina. E você que é meu seguidor, compra com a Papel Colorido com desconto, ok? Sandra, e as lives? Como eu assisto? Então, lives ao vivo aqui no meu perfil e lives gravadas no meu canal do YouTube, que é o Motivada para Motivar. Então, as lives estão gravadas lá, estão salvas lá. Vamos lá, 28 de maio. Uma Débora levantada por Deus. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Juízes, capítulo 4, versículos 4 e 5. Após a morte de Josué, Israel passou por um período delicado e cheio de crises, no qual cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Nesse tempo, Deus levantou homens e mulheres responsáveis por julgar as questões do povo e guiá-lo em meio às batalhas. Dentre eles, a liderança da juíza Débora chama muito a minha atenção, diz aqui a Viviane Martinello, que é autora do devocional. Deixa eu enviar aqui o aviãozinho. A gente sabe que
Poxa, tava fechado aqui, tá ouvindo agora? Eu li, não vou ler de novo não. Poxa vida. Ai, Deus sabe todas as coisas. Quem sabe algumas palmeiras em sua vida, maternidade, casamento, ministério, trabalho, são as oficinas de Deus para prepará-la a viver desafios ainda mais exponenciais. Que assim como Débora, possamos ser sensíveis à voz de Deus, guiadas pelo Espírito Santo e capazes de liderar os domínios que Ele colocou sob nossa tutela. Levante-se, mulher, e seja você também uma voz de sabedoria e liderança. O devocional de hoje nos leva a refletir sobre Débora, uma mulher que foi levantada por Deus para assumir um grande posicionamento, que era julgar causas ali, né? Então, uma mulher forte, uma mulher colérica, né? Uma mulher determinada, ousada. Estamos aqui. O problema é seu. Desculpa, meu bem, mas o problema é seu, tá? E todo problema tem solução. Só isso que eu te digo. Se não tem, Sandra, não tem solução. Então não é problema, é um fato. Você não tem como reverter, tá? Mas se há problema, tem solução. E se o problema é seu, meu bem, é você quem tem que resolver. Essa é a pior parte, tá? Se o problema é seu, é você quem tem que resolver. Interpretar situações e discernir pessoas também é dom. E considero ser um dos presentes que acompanham a sabedoria. Eita, eu amo. Porque eu costumo falar, gente, que eu tenho esse dom aqui, do discernimento. Eu tenho o dom do discernimento. Discernimento e capacidade de interpretação são o que certamente nos impedirão de confundir as situações que surgem ao nosso redor. Sem esse dom que a sabedoria nos confere, podemos julgar de maneira precipitada, podemos nos ofender rapidamente e não interpretar os sinais iniciais que poderiam evitar uma guerra futura. Também vamos aprender mais sobre isso no capítulo sobre a voz no caminho. Todo sábio é equilibrado e foge dos extremos. Então, aquelas pessoas que são ou muito entusiasmadas, ou muito determinadas, né, ousadas, destemidas, muito, né, ao extremo, ou aquelas que são muito paradas, muito introvertidas, os extremos, você consegue entender? Eles não são saudáveis. O que é saudável? É que eu ache um equilíbrio, que eu consiga utilizar a minha extroversão ou a minha introversão, o meu jeito de falar muito ou o meu jeito de ouvir, que eu consiga trazer equilíbrio para isso, tá? Sobre a minha vida. Então, percebe agora como a sabedoria é a verdadeira solução para o seu problema? Bom dia! Bom dia, bom dia. Para finalizar este capítulo, entenda que sabedoria é a habilidade de se relacionar com todo tipo de pessoa, tirando o melhor proveito de cada relação, sem causar feridas nos outros. E eu arrisco falar, tá? Arrisco não, gente, eu falo com toda certeza, que isso aqui é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu conseguir me relacionar com as pessoas e extrair dela o que ela tem de melhor. E é exatamente isso aqui, Inteligência emocional é a sabedoria em ação. Olha aqui o que é a sabedoria. É a habilidade de se relacionar com todo tipo de pessoa. Pessoas falantes, pessoas caladas, pessoas focadas, pessoas desfocadas. Todo tipo de gente, tá? A gente tá falando de comportamento, tá, gente? E tirar o melhor daquela relação, o melhor.
sem causar feridas nos outros. Sabedoria é ter a capacidade de expressar corretamente, de se comunicar com excelência e de fazer escolhas coerentes com o seu destino profético. Sabedoria é passar a vida inteira fazendo de tudo para agradar a Deus. A verdadeira sabedoria é dar importância ao que é importante para Deus, cumprindo seus princípios milenares e imutáveis. A sabedoria é a chave mestra que Deus deixou a você para a resolução dos seus problemas. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, subirá ao primeiro degrau da escada rumo à verdadeira sabedoria. Porque quem teme a Deus acerta mais na vida. Quem teme a Deus não se mete em problemas que travam o destino. Simples assim, tá? Ao final de cada capítulo desse livro, que é o livro que a gente está lendo, do pastor, mentor, coach Tiago Brunet, O Problema é Seu, tem exercícios, tá, gente? Ó, aplicação do que foi dito aqui. Aí ele tem algumas perguntas, né? Tem 4 perguntas, tá? Eu vou responder depois. E aí a gente entra aqui no capítulo 2. Então, ao final de cada capítulo tem 2 páginas aí para você refletir através de perguntas e respostas. Os caminhos da sabedoria, capítulo 2. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. 2 Reis 21. Gente, que notícia, né? Você ouvir de um profeta, de um homem de Deus, que você sabe que estava falando a verdade, que você vai morrer. A resolução dos seus problemas sempre esteve ao seu alcance. A solução, como mencionado, foi deixada para nós na forma da sabedoria, que é a verdadeira e a principal resposta para todos os males que enfrentamos aqui. A sabedoria... Diana, minha querida, seja bem-vinda. Gente, quem não conhece Diana Lima tem um espaço aqui na Praça de Cabuçu, né? Próximo, não é bem na praça, mas aqui em Cabuçu. Ela é revendedora, ela vende de tudo, gente, vocês possam imaginar. Natura, acho que Avon também, mas o forte é Natura, né, Diana? Então, se você precisa de algo aí urgente... e Dia dos Namorados está chegando, a Diana faz muitas ações voltadas para essas datas, então com certeza ela já está preparando algo muito legal para o Dia dos Namorados. Então começa aí, ó, siga Diana Lima de Carvalho, já fica a sugestão aí para vocês, tá? Tá precisando de alguma coisa, cosméticos é comigo, é isso aí, tá? Então tá precisando de alguma coisa? Chama a Diana, começa a seguir, a primeira coisa é começar a seguir, tá, gente? Começa a seguir aí. A Sheila, quem mais tá aqui, gente? Quem é a outra pessoa? Tá a Sheila, a Diana, não sei se a Mary tá aqui ainda. Então vamos lá. A gente tá lendo, tá, ô Diana, ó, esse livro aqui, ó, O Problema é Seu, do pastor Tiago Brunet. E ele tá nos ensinando aqui sobre problemas, sobre sabedoria. Ele tá nos ensinando que todo problema tem solução. Se não tem solução, não é problema, é um fato, é algo que você não pode mudar. Mas, partindo do princípio de que a sabedoria é a solução, a sabedoria é a chave para resolver qualquer problema. Então, ele está nos dando aqui situações de pessoas sábias que resolviam problemas. Claro, baseado na Bíblia, então a gente já leu sobre alguns, e agora a gente está aqui, ó, em Ezequias, né? Naquele tempo, Ezequias
teve ali recebeu de Deus uma mensagem muito forte. Deus falou para ele assim, através do profeta, arruma a sua casa, deixa a sua casa em ordem, as coisas em ordem, né? Porque você vai morrer. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Quem quiser livros, tá? Papel Colorido RJ, é a minha patrocinadora, você tem desconto. Então, apesar de ter se mantido escondido ao longo dos milênios, sempre desejou se revelar e se apresentar. Prova disso é quando ela nos mostra sua face diante dos problemas. Estes são diversos, às vezes diários, e capazes de comprometer, muitas vezes de forma severas, as nossas realizações pessoais e profissionais, os nossos relacionamentos, a saúde física, mental e espiritual e as finanças. Absolutamente tudo. Todos nós já tivemos e vivemos problemas e continuaremos a vivenciá-los, porque acredite, os problemas que muitas vezes consideramos como perdas são, na verdade, oportunidades, e você vai entender o porquê disso mais adiante neste livro. Então, já vamos pegar isso aqui. Vamos começar a parar de olhar os problemas como problemas, mas como oportunidades para manifestarmos a sabedoria ou pedirmos a sabedoria e recebermos, tá? Não há como passar ileso neste mundo. A Bíblia nos diz que aqui teremos aflições, mas que precisamos continuar a ter ânimo, e é exatamente por essa razão que a sabedoria nos foi concedida na medida certa para que caminhemos em meio às tribulações ao longo da nossa vida. A especialidade da sabedoria é livrar os seres humanos dos problemas, independentemente de que ordem forem, porque ela nos ajuda a fazer os ajustes necessários. Ah, tá. Conhece da academia. Então, cadê? Foi concedida na medida. Bom dia! Cheguei do exercício e saí. Caminhemos em meio às tribulações ao longo da nossa vida. A especialidade da sabedoria é livrar os seres humanos dos problemas. Então, a sabedoria é especialista nisso. Independentemente de que ordem forem, porque ela nos ajuda a fazer ajustes necessários em cada situação. Invariavelmente, é por meio da dor que ela vem ao nosso socorro. Se a sua angústia está sendo causada por um problema de origem financeira, a sabedoria tem solução. Olha a notícia boa. Conflitos no relacionamento problemático, a sabedoria tem a resposta. Crises no trabalho, na comunidade, sabedoria. Problemas de saúde, falta de harmonia, ausência de mansidão, sabedoria. Entretanto, a esta altura você já deve estar se questionando que só falamos dos problemas que nós mesmos criamos. Mas é óbvio que não existe apenas estes, não é mesmo? O que dizer dos problemas que surgem no nosso caminho provocados por terceiros? Aqueles que parecem ter caído como um raio na nossa cabeça, de tão imprevisíveis e inimagináveis. Para todos estes, posso afirmar com toda certeza que a sabedoria também é a resposta. E digo mais, muitos problemas são enviados por Deus. Eita! Mas antes que você pense que pode se tratar de castigo divino, já vou logo lembrando de algo que você já sabe, mas que por alguma razão pode ter se esquecido em determinados momentos. Deus é perito em coisas impossíveis. Quanto às possíveis, cabem exclusivamente a você. Então, se ele opera naquilo que não cabe à sua mão humana, você já sabe que a resposta virá de alguma forma para o que não depende de você. Então, o que ele está dizendo aqui? Existem problemas que somos nós quem criamos. E quem tem que dar a solução? Nós.
Não é Deus não, tá? Somos nós. Criou o problema? Resolva-o. Agora, e os problemas que vêm que Deus envia? É Ele quem vai resolver. Aquilo que está fora do seu controle, fora do alcance de suas mãos, se torna impossível? Sim. Então quem resolve o impossível? Deus. Então o que a gente pode entender aqui nesse início? Esse aqui já é o capítulo 2 desse livro. A gente precisa classificar os nossos problemas. O problema é meu, quem resolve sou... Eu quero ouvir vocês aí. Eu quero ouvir, escreve aí. Se o problema é meu, se fui eu quem criei o problema, eu que fui lá, fiz dívidas, eu que fui lá, que fui grosseira, que não liberei perdão, que não, né, que tô com problemas de relacionamentos com meu filho, com a minha vizinha, porque eu também não sou flor que se cheire. Se eu tenho um problema desse nível, fui eu quem criou o problema, então quem resolve, gente? Fala pra mim. Quem resolve esse problema? Quem resolve esse problema? Quero ver aí, escrever. Quero ver. É isso aí. Somos nós. É a Diana que resolve o problema dela, é a Val que resolve o problema dela. Somos nós quem temos que resolver. Nós precisamos melhorar como pessoa, nós precisamos buscar desenvolvimento, nós precisamos buscar aprender a administrar as nossas finanças. Somos nós. Problema com o marido. Fui eu que escolhi o marido. Eu não fui prometida a ele, sem, né, só vi no dia do casamento. Não, eu que escolhi. Então o problema é meu. Quem resolve? Eu. Isso se chama o quê? Autorresponsabilidade. E aquilo que não está no seu controle, que é impossível, muitas vezes um diagnóstico, que a gente não entende nada. Nossa, mas fulano se alimentava direitinho, fazia atividade física, se cuidava, exames regulares. Está cometido de uma doença, de uma enfermidade. O impossível é com Deus. Tem solução? Tem, se assim for a vontade dele. Ok? Então vamos seguir aqui. Então, primeira coisa a gente classificar o que é meu problema e o que é problema de Deus. É preciso que você entenda o seguinte: Deus não deixa nada acontecer na sua vida sem que haja um propósito. Todo problema, tudo que você perde ou considera perder, tem um propósito debaixo do sol. O mestre o está preparando para viver algo específico na sua vida. Ou você acha mesmo que cumprirá a sua missão sem antes estar pronto? Observe a seguir o exemplo de Moisés para entender melhor o que quero dizer. Moisés nasceu em um lar hebreu, mas aos 3 meses de idade perdeu os seus pais e precisava ser despachado para não ser morto. Essa história é muito conhecida, né? Diante da perseguição ordenada pelo faraó, que ocorria naquele tempo contra os primogênitos, Moisés já nasceu perdendo. Ele perdeu a oportunidade de crescer em um lar ao qual tinha direito. Perdeu a oportunidade de ser criado por seu pai e por sua mãe na segurança do seio familiar. Escapando da morte nos primeiros meses de vida, conseguiu ser encontrado às margens do rio Nilo e foi adotado. Quando finalmente começou a se adaptar à sua nova realidade, com uma criação recebida no palácio, mais uma vez a perda bateu à sua porta. Ele perdeu tudo. Perdeu seus privilégios de príncipe, o privilégio de ser neto adotivo de Faraó e, mais uma vez, teve que lutar pela própria vida. Moisés precisou fugir para Midian e lá outra vez lidou com uma nova condição de vida. Assim começou a se adaptar aos costumes daquele local, assumindo uma nova vida. Casou e constituiu família. E adivinha? Perdeu de novo tudo o que havia construído. Mas por quê? Porque teve que voltar para o Egito para cumprir uma missão ordenada por Deus. De volta ao Egito, Moisés começou a lutar a fim de que o povo de Israel fosse liberto. Ele conseguiu
libertar o povo do Egito e o levou às portas da terra prometida, mas ele mesmo perdeu a oportunidade de entrar nela. Ainda assim, Moisés recebeu o direito de vislumbrá-la antes da sua morte e finalmente alcançou a promessa de Deus para ele. Moisés, que já nasceu perdendo, pois não causou muitos dos problemas que o cercaram, ainda assim teve que passar por tantas dificuldades. Qual o sentido de tudo isso? Eu digo, simplesmente, propósito. Ele precisou atravessar cada tribulação da vida, praticamente desde o seu nascimento até o final dela, para cumprir o seu propósito terreno, a vontade de Deus para ele. Agora preste atenção nisto. O mais importante é que ele não foi lembrado pelo que perdeu, pelo que não alcançou, mas sim pelo profeta em que se tornou. Assim como Moisés é lembrado até hoje como um dos maiores líderes de todos os tempos, você não será lembrado pelo que perdeu. Olha para mim. Nós, eu e você, não seremos lembradas pelo que perdemos. Mas cadê? Mas sim por como se manteve firme diante deles, como não desistiu em meio a provações, ou provocações, ou diante de lutas pelas quais não pediu para passar, mas mesmo assim teve que superar. Você será lembrada pelos frutos que semeou, mesmo com todas as intempéries da vida, com todo o joio ao seu redor. Você será lembrada, estou falando para você aqui, por cumprir o seu propósito, ao se tornar quem foi destinado a ser aqui. E a gente precisa guardar isso. Muitas vezes nós focamos naquilo que estamos perdendo. Meu Deus, período de escassez, período de dificuldade, provas, doenças, separações, crises. Mas seremos lembradas por aquilo que não deixamos de fazer, por aquilo que persistimos. Tá entendendo, Diana? É pela força que você tem, pela força que você passa, por você ser constante. Sheila, Nick, Val, é por isso. Sabemos que a caminhada nunca é fácil, ainda mais quando se trata de problemas invisíveis aos olhos humanos, como no caso do desânimo, da falta de esperança ou até mesmo da falta de fé. Nessa caminhada é quase inevitável não se sentir sozinho, sem o apoio de pessoas que certamente atenderiam ao mínimo sinal de socorro diante de um problema visível. Para quem entrou agora, a gente está lendo esse livro aqui, tá, gente? O problema é seu, o Tiago Brunet. Mas, diferentemente dos nossos olhos humanos, o Divino Espírito Santo enxerga tudo e de forma antecipada o que está para acontecer na sua vida. Portanto, antes que você se sinta tentado a se desesperar de tanto chorar e cerrar os dentes ao encarar os seus problemas, não se esqueça de que Deus não o deixou sozinho neste mundo, sem recursos ou ferramentas para agir quando necessário. Muito pelo contrário. Você acredita que a sabedoria se revelou em pessoa para nós? Eu reforço, não apenas se revelou na forma humana, como também apresentou os caminhos pelos quais podemos encontrá-la. Conheça a seguir a sabedoria em pessoa e descubra como é possível acessá-la. Esse será o começo da sua transformação diante dos seus problemas, pois você verá que nunca mais ficará refém deles ao encontrá-la. A sabedoria em pessoa. Quando criança, eu costumava ouvir grandes pregadores oriundos de diversos países. Eles visitavam a igreja da qual a minha família e eu fazíamos parte na década de 1990. Era muito interessante saber sobre outros países, ouvir outras línguas, ter contato constante com estrangeiros, me fez crescer em mim
o desejo de conhecer vários países, de adquirir conhecimento e, é claro, de pregar a palavra de Deus. Assim como eu vi aqueles pregadores fazerem. Durante a minha adolescência, antes de eu completar 15 anos, um pregador norte-americano veio ao Brasil para ser preletor principal da conferência anual da igreja. Lembro-me, como se fosse hoje, de insistir com os meus pais para chegarmos cedo ao templo, a fim de conseguirmos nos sentar em lugar privilegiado no auditório, que acomodava cerca de 2.000 pessoas. No jargão conhecido como evangeliquez, eu diria que o clima naquele dia era de glória. Eu estava extasiado, não apenas pela presença internacional, mas porque, além disso, havia uma grande demonstração de fé e milagres que exalava daquele pregador. Para que todos na plateia pudessem compreender a mensagem, havia também um intérprete consecutivo na ocasião. O intérprete era encarregado de traduzir cada frase do pregador. Como eu estava bem perto da plataforma, flagrei o momento exato antes do palestrante tomar o púlpito, quando ele, tão esperado orador, balbuciava sozinho, como se estivesse fazendo uma oração preparatória. Nesse breve momento, escutei algo parecido como Isdom. Eu ainda não sabia falar inglês, não entendi aquela palavra, mas fiquei atento ao que o norte-americano dizia. Ele falava muito baixo, mas eu escutei algo mais. Give me wisdom. Anotei isso. Ele escreveu aqui, acho que errado, né? Exatamente dessa forma, em uma das páginas da minha Bíblia. Na época não tínhamos celulares. Após o término da programação, que realmente foi tão boa quanto as expectativas, ao chegar à minha casa fui ao dicionário português-inglês que o meu pai havia presenteado a mim e a meus irmãos anos antes. Assim que tomei o dicionário em mãos, lembro-me de ter pensado. Sabia que isto serviria para alguma coisa um dia. E serviu. A minha primeira tentativa de encontrar Give me wisdom não deu certo, pois obviamente não havia essa expressão. Precisei então pensar bastante nas aulas da escola para chegar à conclusão. Enquanto folheava as páginas do dicionário de que aquele homem falara em voz baixa, como se estivesse clamando a Deus, na verdade era Give me wisdom, que em língua portuguesa significa dê-me sabedoria. Essa foi a primeira vez que a palavra sabedoria prendeu minha atenção. Quando consulto os arquivos da minha mente, não me lembro de tê-la escutado antes dessa data. Aquele homem, que já demonstrava ser tão culto, pedia a Deus por sabedoria. Tinha que ser importante. Todos nós precisamos de um ponto de partida, um tipo de estalo, algo que aconteça, para despertar a nossa atenção para algum assunto necessário na nossa vida. Alguns eram em meio à tormenta financeira. Tem esse estalo ao escutar a palavra dinheiro. Outros, nos tempos mais difíceis de sua jornada, têm um ponto de partida com a palavra Deus. De certa forma, eu fui atraído naquele dia pela sabedoria. A partir dali, comecei a minha jornada em busca desse poder e de saber como ela se apresenta. E foi assim que descobri a sabedoria em pessoa. Há pouco mais de 2.000 anos, o ministério foi desvendado. A revelação da sabedoria aconteceu quando Jesus tornou-se homem e veio à terra habitar entre nós. Ele demonstrou claramente, em cada atitude e em cada palavra, ser a verdadeira expressão e a versão humana perfeita da sabedoria. A primeira vez que percebi que o Mestre era a sabedoria em pessoa foi ao ler a passagem do livro da sabedoria milenar, registrada em Mateus 22. Esse trecho mostra Jesus conversando com conhecedores da lei de Moisés sobre impostos. Nessa ocasião, um grupo de fariseus que pretendia enredar Jesus em suas próprias palavras, enviou mensageiros para questionar o mestre se era correto pagar imposto a César. O imperador romano, que dominava o território de Israel naquela época,
que era o imperador romano daquela época, tá? E que dominava aquela região. A sabedoria em carne e osso respondeu com uma pergunta: como era de feitio dele. Jesus, se vocês observarem, Jesus sempre fazia perguntas. Por que ao longo dessas 47 semanas que eu tô aqui fazendo lives consecutivas, a gente sempre falou o quê? Que fazer perguntas é a melhor maneira de você resolver questões. É a melhor maneira de você encontrar as melhores soluções. Faça as melhores perguntas e encontre as melhores soluções. Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Olha só, Jesus, gente, Jesus era bom, Jesus era manso, mas Jesus era posicionado. Jesus não era bobo, não. Jesus era bom, não era bonzinho, não. Por isso que eu falo para algumas mentoradas minhas que não sabem dizer não, que não sabem se posicionar, que falam, eu não tenho tempo, eu não consigo tempo para tocar o meu negócio, eu não consigo tempo para vender, eu não consigo tempo para prospectar, me relacionar. Não, você tem tempo, porque todos nós, né, a face dessa terra, temos 24 horas do nosso dia. O que você não tem é prioridade. Quer resultado, quer dinheiro, quer vender mais, quer aumentar faturamento, quer loja física, quer realizar sonhos, mas não quer trabalhar 2 horas por dia na parte da manhã, 2 horas por dia na parte da tarde, no online na maioria das vezes, enviando mensagem, prospectando, se relacionando com o cliente, fazendo o que precisa ser feito. Querer não é poder, tá, gente? Eu canso de falar isso aqui. Querer não é poder. Eu quero, eu queria, tal. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Porque, como diz meu mentor, tem poder quem age. Quem age certo, na intensidade certa. Então, Jesus respondeu para eles assim, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram 1 denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Simples. Gente, sabedoria. Sabedoria. Aqueles fariseus, homens que se diziam conhecedores da lei, das escrituras, eles queriam colocar Jesus à prova. Porque se Jesus dissesse, não deem a César, eles mesmos iriam dedurar Jesus para os romanos. E se Jesus dissesse, deem a César simplesmente, eles colocariam a multidão que seguia Jesus contra Jesus. Porque, tá vendo? É contra Deus. Então, o que Jesus fez? Dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. Certo? Caro leitor, é possível. É possível. Note como somos capazes de sair de um problema como a perseguição. Existe um meio de livrar-se de armadilhas, sem revidar dor, sem fazer provocação ou magoar. É possível se libertar sem criar mais problemas ou iniciar uma guerra. Há essa possibilidade. Não precisa ter guerra. Jesus nos ensina a não reagir às provocações do inimigo, que, enraivecido por não poder nos tocar, semeia discórdia. Falamos sobre discórdia e conflito no livro Mentes Tranquilas e Almas Felizes, de Joyce Meyer, a pastora. Gente, que livro! Você não dá nada pelo livro. Eu não compraria aquele livro. Não compraria. Pela capa, eu julgaria pela capa. Não, é livro fraquinho, água com açúcar. Não compraria o livro pela capa. Mas o livro me virou do avesso. Então eu recomendo. Tem na Papel Colorido RJ, tá? Extraordinário o livro.
Jesus nos ensina a não reagir a provocações do inimigo, né? Tá ali. Ainda que o maligno tente nos confundir, dissimulando e causando todo tipo de contenda e situações para nos ludibriar, o mestre, tal qual na parábola do joio e do trigo, que está lá em Mateus 13, do 24 ao 30, depois você pode ler, nos ensina a não agir com ímpeto e arrasar com tudo, pois se assim o fizermos, perderemos a nossa plantação de trigo. Ele nos ensina a esperar para discernir o que é bom do que é ruim. Porque ao final, no momento certo da colheita, saberemos como separar um do outro. E assim conseguiremos enxergar o que dá bom fruto, que é o trigo, e o que não dá, o joio. Esse exemplo nos faz lembrar que sabemos como Deus pensa e age. Mas ainda assim, uma questão pode persistir. Como jamais sermos surpreendidos por uma pergunta difícil? Jesus, a sabedoria em pessoa, não podia ser surpreendido. Ele jamais é surpreendido, porque ele é a sabedoria em pessoa. Tem a resposta para tudo. Se alguém fosse agressivo com ele, a resposta que ele daria seria o amor. Não só porque ele é amor em pessoa, mas também porque ele sabe que esse seria o caminho mais sábio de sair do problema. Portanto, quando você tem a sabedoria em pessoa, Jesus com você, tem a resposta de o que fazer diante de qualquer ataque. Tem a resposta para qualquer pergunta. Tem a resposta para seus problemas. O ponto é este. Para termos as respostas para qualquer situação, precisamos treinar a nossa capacidade de não apenas saber como ele pensa e como age, mas também de ser como ele. Não adianta a gente, Senhor, como o Senhor faria? Tá, aí ele mostra. O que Jesus faria no meu lugar? Ah, tá, faria isso? Ok. Eu preciso decidir fazer aquilo. Decisão está nas minhas mãos. Como é possível adotar as atitudes do Mestre na nossa vida? É preciso percorrer um caminho. A seguir, você será apresentado a quatro portas de entrada para um verdadeiro treinamento de resolução de problemas com a sabedoria em pessoa. Eu não vou falar disso hoje, eu vou causar um suspense aqui, vou falar amanhã. Quem vai estar aqui comigo amanhã às 9 horas da manhã? Vou parar aqui. Amanhã nós vamos descobrir quais são as 4 portas de entrada para um verdadeiro treinamento de resolução de problemas com a sabedoria. Quem vai estar aqui comigo amanhã? Escreve aí, eu, amanhã, 9 horas. Vamos tirar o nosso print? Eu te convido a tirar um print aqui. Se você puder, não se incomodar, repostar lá no seu stories e marcar a Motivada para Motivar, que sou eu, né? E a @ Papel Colorido RJ, tudo junto. @ Papel Colorido RJ, que é a minha patrocinadora. Tira uma foto aí bem bonita. Foi? Gente, eu tô muito enrolada lá no meu canal do YouTube. Eu não tô conseguindo subir mais de 2 vídeos por dia. Não sei se ele tá limitando lá, tá? Mas eu vou subir, eu tenho que terminar de subir do livro passado, que é o Comece pelo Porquê. Um livro que toda empreendedora deveria ler. Mas deixa eu falar logo pra você, não é um livro prático de ser lido, tá? Então, de repente, se você comprar aí, você pode acompanhar as lives lá, a leitura que eu fiz do livro. Um livro longo, né? Ele foi quase 300 páginas de livro, se eu não me engano. Então, durou aí quase 30 lives, tá? Quase 30 lives. E agora a gente tá nesse aqui, ó. Maravilhoso. Você consegue os livros com desconto. 15% de desconto no dinheiro e no Pix.
e 10% de desconto no cartão. É só começar a seguir a Papel Colorido RJ e falar que você me segue aqui, que ela vai dar o desconto. A Papel Colorido RJ agora está no lugar fixo, tá, gente? Da Galeria Garcias, aquela galeria que tem no beco da Vivian Festas. De um lado é aquela pipoca famosa de Nova Iguaçu e na outra ponta desse beco uma loja de vestido de noivas de frente para a estação. Aí ele tem uns quiosques, a Papel Colorido está em um desses quiosques ali. Então, você pode encomendar no online e retirar lá com ela. Então, você não vai pagar frete. O dia que você for em Nova Iguaçu, você passa lá ou pede alguém, né? Dá o nome da pessoa. Fala, Verônica, fulano vai passar aí para pegar meu livro. Deixa o livro pago, entendeu? Então, gente, super prático. Vamos nos apoiar, vamos apoiar as empreendedoras. A Diana faz sempre eventos lá para as empreendedoras. Eu consegui ir em uma vez. Das outras vezes sempre tinha algum evento e aí eu não consegui ir, ou na minha igreja, ou eu estava cuidando do meu pai. Então, sempre teve essas impossibilidades, esses obstáculos. Mas a Diana também faz eventos ali com as empreendedoras e a gente vai se fortalecendo. Eu faço mentorias, né? Ajudo você a faturar mais em até 30 dias, aumentar seu faturamento com estratégias personalizadas. E, enfim, a gente acaba trabalhando tudo junto. Dia 21. Ai, tá vendo? Vai ser de manhã. Posso ver se eu consigo ir, mas que a gente vai ter um culto lá na igreja. É à noite, mas a gente tem toda uma preparação. Mas de repente eu dou uma passadinha lá, tá? E a partir de que horas, Giana? De repente eu consigo dar uma passadinha lá de manhã ou depois que eu ajeitar as coisas lá na igreja. Tá bom? Vou colocar lá no meu... Depois você me manda a arte, se você fizer, que eu coloco lá no meu grupo de mulheres empreendedoras, tá? Tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Diana, espero que você tenha gostado da live, que tenha feito sentido para você. A base, né, desse livro aqui é uma base cristã, mas, gente, é pra vida. Resolver problemas é pra vida, tá? A gente lê livros aqui variados, livros de autoajuda, livros motivacionais, livros de conhecimento, autoconhecimento. Claro, eu escolho muito bem os autores, não leio qualquer autor, tá? Porque eu falo isso na minha roda de leitura, né? A gente precisa saber escolher qual é o autor que a gente vai ler pra gente se identificar. Então, o autor que eu escolho ler precisa ter os mesmos princípios e valores que o meu. Ou ser neutro, né? Não entrar nessa questão de alguns valores que eu tenho, principalmente Deus, tá, gente? Eu não abro mão. Família, Deus, em quem eu creio e sigo e sirvo, né? Não é só crer, que crer até o diabo crê. Mas eu creio, eu sigo e eu sirvo. Por quê? Porque o cristianismo não é uma religião, tá? A religião, é mais fácil a religião te levar para o inferno do que para o céu. Então, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. A gente segue o estilo de vida de Jesus. Ok? Antônia, minha amiga, tá acabando, tá? Beijo. Amanhã a live é às 9. Gente, fui. Posta lá, tá? Me marca, motivada para motivar. Convida para amanhã para live. Amanhã vai ter, 9 horas. Não! A Nick é minha secretária. Amanhã não tem. Por que amanhã não tem, Sandra? Por que amanhã não tem? Porque amanhã eu vou dar uma mentoria presencial numa loja. Cedo, 7 horas da manhã. Não sei a hora que eu vou voltar. E quando eu voltar, eu tenho 2 atendimentos, um atrás do outro. Então, não vou conseguir fazer a live. Não vou conseguir um horário. Vou fazer a live tal hora. Então, amanhã, quinta-feira, eu tô achando que amanhã é sexta. Amanhã, quinta-feira, não tem live. Mas na sexta tem, 9 horas, tá? Aí a gente vai dar continuidade aqui. Tá bom, gente? Por incrível que pareça, eu cheguei a tempo de participar. Isso aí. Tá, Diana? Depois me manda aqui a arte que eu divulgo lá. Um beijo. Eu quero convidar vocês que estão aqui. Preste atenção. Já saiu gente? Eu não acredito. Tinha gente aqui. Dia 6 de julho vai acontecer o Baixada Empreende, tá? Quem é o responsável é o Odimar. E esse evento foi o evento que eu fui. O primeiro evento, acho que foi o primeiro evento que eu fui presencial pós-pandemia. E que, gente, me inspirou a fazer o meu evento, que foi o RDN que eu fiz em
2023. Então eu fui pro Baixada Empreende e falei, quer saber, eu consigo fazer um evento parecido com esse em Cabo Sul, e eu consegui fazer. Então, assim, é um evento onde reúne empreendedores, vai ter muita palestra, vai ter expositores, né? Já fechou a inscrição para os expositores. Mas, Diana, seria muito bom você ir, para você, até para trazer coisas para o seu, que você já está realizando. Então, assim, vai ser muito bom fazer conexões, tá? Depois você me procura que eu te envio o link. É R$52, gente. Mas vai ter café da manhã e na hora do almoço ele também vai servir algo. Você pode almoçar fora, tudo bem, mas vai ter lá, tá? Vai ter um coffee de manhã e um coffee na hora do almoço. Na Casa de Cultura em Nova Iguaçu, em frente à estação ali. Naquela rua ali da... tem a rua do Antigo Cartório e aquela rua do lado. A Casa de Cultura, tá? Vai ser um domingo, de 10 às 5 da tarde. Tá? É só me procurar que eu envio o link. A dona Val já foi, sabe como é que é. Beijo, gente. Até amanhã. Qualquer dúvida é só me chamar. Amanhã não. Amanhã não, até sexta. Até sexta.